A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o assunto é Bíblia, sobre casais. Depois eu vou fazer menção da palavra do Senhor aqui e quero que você depois medite na sua casa. Hoje o assunto é para casais. Para você, mulher, que muitas vezes não gosta de reverenciar o seu esposo, não gosta de ouvir o seu esposo, não gosta de dar crédito àquilo que o seu esposo fala, a palavra de Deus vai falar com você a partir de agora. Não só com você, mulher, mas com você também, homens, ok? A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá, corta para cá e corta para lá, fala com um e fala com o outro, tá bom? Em Efésios, capítulo de número 5, vamos começar no livro de Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 22, que diz assim. Estou com a Bíblia aqui e vou ler a palavra de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Gente, nós estamos vivendo uma era que está a reverência ao esposo está ficando muito complicada. E nós temos que não podemos abrir brecha para o inimigo, para o nosso adversário. A mulher, ela, com a sua sabedoria, ela edifica o lar. Mas por falta da sua sabedoria, muitas vezes o lar é destruído. E hoje o assunto é para casal. Eu quero dizer, você homem, tem que amar a sua esposa. Depois eu quero entrar nesse assunto no final explicando o que Paulo está dizendo com essas palavras. Agora nós vamos para outro livro da Bíblia. Outro livro da Bíblia que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3. Que está aqui, 1 Pedro, capítulo de número 3. Já encontrei, está aqui. Que diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se alguém não obedeça a palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-o Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso está cá em 1 Pedro, capítulo de número 3. Vamos lá para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Atos Romanos, 1 Coríntios, capítulo de número 7, a partir do verso 33, que diz assim, a partir do verso 33. Mas o que é casado, cuida das coisas do mundo como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. Digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Glória a Deus. Então nós estamos lendo aqui 1 Coríntios. A Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara sobre ensinamento para um casal dar certo, tá bom? Agora vamos lá em Timóteo, capítulo de número 2. Timóteo, capítulo de número 2. Timóteo, capítulo de número 2, a partir do verso 11. A partir do verso 11, que diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, a gente prestar atenção na palavra, examinar as escrituras, dar ouvido às escrituras de Deus e obedecê-las. Isso é muito importante. Agora vamos lá, nós leu aqui agora foi 1 Timóteo. Nós vamos lá para Timóteo, capítulo de número 6, do verso 3 em diante. Timóteo, capítulo de número 6, verso 6 em diante. Hoje o assunto é só mesmo para casais, da Bíblia sobre casais. E depois eu vou explicar um pouco disso que eu estou fazendo a leitura. Eu vou fazer um resumo rapidamente no final do vídeo para você, casal, ok? Que diz assim, Timóteo, capítulo de número 6, a partir do verso 3, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia, blasfemas, ruins suspeitas,
contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-se dos tais. Mas é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e enlaço em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nesse caos, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Glória a Deus. É que muitas vezes as pessoas, os casais, eles começam a entrar numa peleja por causa do dinheiro. E a Bíblia ensina muito bem claro nesse capítulo de número 6 de 1 Timóteo. Depois vocês meditam direitinho na Bíblia de vocês. Faz uma análise do que eu estou falando aqui, que isso vai ajudar muito vocês, casais. Nós lemos Timóteo, agora vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 2. A partir do verso 23. 2 Timóteo, capítulo número 2, a partir do verso 23, diz assim: E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Temos que vigiar, irmãos. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver-se, porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos ler. Vamos ler. Nós lemos aqui 2 Timóteo 2, 23. Depois nós podemos ler 2 Timóteo 3, versículo 16. Versículo 16, que diz assim: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia ela é bem clara para nos ensinar, para nos corrigir, para nos corrigir, redarguir, para instruir com justiça. A Bíblia ela é bem clara. Então agora nós vamos ler Tito, capítulo de número 2. Timóteo, agora vamos lá para Tito. Glória a Deus, vamos lá para Tito. Tito, capítulo de número 2, a partir do verso 1, diz assim: Tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras. Atenção, mulheres, é a Bíblia que está dizendo, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem,
seus maridos e amarem seus filhos, e serem moderadas, presta bem atenção, moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas. Tem várias passagens da Bíblia dizendo sujeitai aos vossos maridos, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina. Mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Isso é muito sério. Não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo. Isso é muito sério, mulheres, entenda isso. Cuidado quando o marido toma uma decisão, vocês querem revogar essa decisão, isso é muito sério. Isso não está baseado na Bíblia, cuidado. Não desfraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Glória a Deus. A Bíblia é bem clara sobre isso. Hoje o assunto é para casais. E eu creio que Deus possa te edificar o seu casamento através daquilo que você abrir os ouvidos, não para me ouvir, mas para ouvir a palavra de Deus. Eu só estou lendo o que a palavra está escrita. Eu creio na palavra de Deus. Ela edifica, irmãos. Ela sara a ferida, ela cura, ela traz milagre. Ela nos corrige, ela corrige o homem, corrige a mulher. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é mais doce do que o favo de mel. Ela é poderosa. Basta nós ouvirmos. Então nós lemos aqui agora Tito. Esse Tito, nossa, é lindo demais de meditar sobre casais. É muito bom meditar em Tito. Agora vamos ler agora Tito, capítulo de número 3. E a partir do versículo 8 e versículo 9, que diz assim: fiel é a palavra, ó glória, e isso quero que deveras afirmes, para que os que crêem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e no debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Só examinar as escrituras, porque das tais a gente vai aprender só coisas maravilhosas, só coisa boa. Um cafezinho. Nós leu Tito. Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo de número 14, a partir do verso 34. 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios 14, verso 33. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14. Hoje é só Bíblia sobre casais. Depois eu vou resumir no final, a partir do verso 33 e o 34. Vamos, para não estender muito. Diz assim o 33: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei.
E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, não proibais falar em língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Glória a Deus, que coisa linda, maravilhosa, a palavra de Deus instruindo a mulher. Depois eu quero explicar no final do vídeo sobre esse resumo dessas passagens que eu estou lendo aqui na Bíblia. Então nós lemos 1 Coríntios, nós vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Glória a Deus, que diz assim. Hebreus, capítulo de número 13 e verso 5, 13, verso 5 em diante, que diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com os que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus. Agora nós lemos aqui o livro de Hebreus, agora vamos lá para Tiago, capítulo 1, verso 26. Glória a Deus. Hoje é só Bíblia para casais. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 26, que diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. É a própria Bíblia que diz. Glória a Deus. Temos que ter cuidado no falar com a nossa língua. É um membro tão pequeno, mas é o mais pesado de nós conseguir dominar. É muito complicado de conseguir dominar ela. Mas com a graça de Deus nós vamos caminhando devagarzinho. Tiago capítulo 3, versículo 5, a partir do versículo 5 também, que diz assim, versículo 5, 6, o 9 e o 10. Diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curto da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais no mar, e se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a sua língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Oh, meu Deus, Deus é lindo demais. Então agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 11, ali onde vai falar da Santa Ceia do Senhor. Tá depois de Romanos está lá Coríntios, depois de Romanos está lá Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 11,
Mas eu tenho aqui também 1 Coríntios, capítulo de número 7. Também depois para ler, depois também. Mas vamos lá no 1 Coríntios, capítulo de número 11. Louvado seja Deus. Eu acho que eu já li esse 1 Coríntios. Já li esse 1 Coríntios já. Capítulo 7. Agora vamos ler o capítulo 11. Depois, logo em seguida, ele vai falar da Santa Ceia. Paulo vai ilustrar sobre a Santa Ceia. Vamos ler o 1 Coríntios, capítulo número 11, a partir do verso 3, mas vamos ler o verso 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha que lindo que Paulo está apresentando para nós. Olha que referência esse homem se sente apresentar um servo de Deus e dizendo para aqueles que ouviam e aprendiam com ele, para ser imitador dele, assim como ele também de Cristo. Isso é muito sério e muito lindo. Diz assim o verso 2: e louvo vós, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém. Para não estender muito o vídeo, gente, o que eu quero dizer para você, casal, preste bem atenção. Tudo que eu falei aqui foi da Bíblia. Para você, mulher, para você, homem, casal. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difíceis. E o prazer do inimigo é destruir as famílias. Atenção, é destruir as famílias. Cuidado, vamos tomar cuidado com as brechas. Irmãos, as brechas, Satanás, eles aproveita delas. E são pequenos detalhes que ele quer entrar para fazer as badernas dele. Mas a Bíblia diz bem clara sobre o ensino para o casal, para o homem e para a mulher. Atenção, mulheres, aprenda a ouvir os seus maridos. Não tenta tirar aquilo que Deus deu para ele, a autoridade do lar. Ele é o cabeça da casa, ele é a autoridade do lar. A responsabilidade está sobre ele. Seja sábia, como Salomão escreveu, a mulher sábia edifica a casa. Seja sábia, seja inteligente, porque isso destrói o homem quando você tenta tirar a autoridade do homem. Porque Deus colocou isso dentro de nós. Deus colocou vocês para liderar, governar dentro de casa, os filhos, para ajudar o seu esposo. Atenção, homens, você não tem uma escrava dentro de casa. Você tem uma companheira, um amigo, ajudadora. Ame a sua esposa, não maltrate ela. Não maltrate a sua esposa. Reverencia ela. Ajuda ela. E isso vai se tornar agradável aos olhos de Deus. Para que você não venha temer, para que você não venha ter preocupação de algum dia sua esposa for conversar com o pastor, ou seja, com quem for para apontar os seus erros, você com a cabeça erguida e dizer: onde está o meu erro? Em que eu erro? Em que eu falho? Você vai estar de cabeça erguida. Mas quando você vai cumprindo a regra que está na Bíblia, todo casal que a mulher tenta tirar a honra do marido vai gerar contenda, vai gerar discussão, vai gerar briga. Mas da onde começou? A gente temos que ser sincero. Da onde começou o problema? É de mim ou da parte da minha esposa? Irmãos, tem coisas que a ira nos sobe na nossa cabeça porque somos carnais, certo? Não existe nenhum ser humano perfeito. Não existe nenhum ser humano que não tem pecado. O que Deus, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós erramos, nós temos que reconhecer os nossos erros. Se arrepender dos nossos erros, voltar atrás,
se arrepender e não continuar praticando os mesmos erros. Casal, converse. Esposa, dá ouvido ao seu esposo. Homem, dá ouvido à sua esposa. Mulheres, por mais que seu esposo vai tomar uma decisão que vai quebrar a cara, mas não tenta tirar a honra dele. Isso é uma artimanha de Satanás que está lançando os casais, e isso acaba gerando um grande problema. Porque quando Deus coloca isso dentro do homem, não tenta mexer nessa honra. Quando tenta tirar a honra do homem, e atenção homens, nem todas as vezes que for fazer alguma coisa vocês estão certos. Nem todas as vezes que eu for fazer alguma coisa eu estou certo. Pensa bem antes de fazer. Escuta a sua esposa, conversa com ela. Esposa, há um grande problema hoje em dia que as mulheres muitas vezes não querem escutar o marido. Quer resolver tudo, quer achar que é tudo o jeito dela e tal. Isso traz confusão para o casamento. Deus não quer isso. Deus não é Deus de confusão. Examina seu esposo. Pague as contas direitinho. Examina seu esposo. Não deixa faltar nada dentro de casa. Examina se o esposo trata bem você dentro de casa. Examina se o esposo chega te deixar você dormindo e vai para as festas. Examina se o esposo é irresponsável. Examina o que o esposo faz é só para dar dor de cabeça. Mas quando o esposo faz tudo ao contrário, cuida das coisas de casa, paga as contas, é preocupado com a família, resolve os problemas e até agora está dando certo. E se ele tomar uma decisão amanhã, com certeza essa decisão vai ser boa. Vai ser boa para o casal. Agora, se o marido só faz, como diz o outro, só merda, aí eu digo, conversa com a esposa, pede ela conselho, ora a Deus, apresenta a Deus, e assim as coisas vão dar certo. Mulheres, escute a Bíblia, não a mim. Honra seu esposo, não tenta tirar a honra dele. Homens, ame a sua esposa, não chegue em casa maltratando elas. Ajude elas. Hoje eu já lavei vasilha, já fiz almoço para minha esposa, e já deixei aqui tudo, já dei comida ao meu filho, dei banho no meu filho de manhã. Tudo isso para ajudar a minha esposa, porque ela não é minha empregada, ela é minha esposa. Nós temos os nossos altos e baixos. Estou gravando esse vídeo porque teve aqui um altos e baixos aqui na minha casa, e através dessa situação estou gravando esse vídeo para você, casal, não ser atingido também por isso. Então, por falta da minha esposa me querer me ouvir, gerou quase uma contenda. Mas, para a graça de Deus, eu estava no espírito de vigilância, mantive a calma, mantive o controle com o Espírito Santo, me acalmei, me respirei, deixei a poeira baixar e não toquei mais no assunto. Mas estava gerando já contendas e mais contendas, então só Deus na causa. Então, estou te orientando nesse vídeo. Você, casal, aprenda, mulheres, colocar nos seus lugares, respeitar o seu homem. Homem, respeita a sua mulher. Eu gravo esse vídeo e com toda certeza, com Deus como testemunha, de te dizer, tenho minha consciência limpa de dizer que eu nunca cheguei maltratando a minha esposa dentro de casa, que eu nunca deixei minha esposa dormindo e fui para a festa, que eu nunca traí a minha esposa, que eu ajudo a minha esposa dentro de casa, não tenho ela como empregada. Ajudo a estender roupa, ajudo a fazer comida, ajudo a limpar a casa, dar banho no meu filho, dar comida no meu filho. Faço as coisas como se fosse uma mulher também. A minha esposa é uma guerreira, me ajuda muito dentro de casa. É uma mulher que eu amo e que eu respeito. Mas nós temos problemas, não somos perfeitos. E através dessa luta que houve agora esses dias aqui na minha casa, eu quero gravar esse vídeo e publicar no YouTube para ficar registrado. Para vocês, casal, escute a palavra de Deus. A minha esposa, tem hora quando ela endurece o coração, ela não gosta muito de dar crédito, não gosta muito de ouvir. Isso, irmãos, machuca muita gente. Porque quando a gente fechamos o ouvido para a palavra de Deus, Satanás aproveita dessa brecha.
Mas se um está nervoso, se um está todo desesperado, mantenha calma. Fica no espírito de vigilância, ora. E que Deus abençoa a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Esse vídeo é de super importância para você, casal. Que Deus te abençoe. Pensa nisso. Mulheres, toma muito cuidado para não abrir mão do seu casamento de muitos anos. Homem, toma muito cuidado para não abrir mão do seu casamento. Se for necessário, recua. Se for necessário, peça perdão, por mais que você está certo. Mas continua, porque Deus odeia, abomina o divórcio. Deus não agrada do divórcio. Cuidado, divórcio não presta. Não abra mão de um casamento que você conhece já a sua esposa, você conhece o seu esposo. Depois se larga ele, ele te larga, depois vai ter outra pessoa na sua vida, vai começar tudo do zero, você não conhece outra pessoa igual você conhece a sua esposa, você não conhece outra pessoa igual você conhece a sua esposa. Irmãos, filho por um lado, é complicado a gente por outro, vira uma bola de neve. E depois, a nossa vida com Deus. A Bíblia diz que se deixar a nossa esposa e casar com outra mulher, vamos continuar em adultério. Isso é muito sério. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. É um conselho da Bíblia para você, mulher. Tudo que eu falei aqui, esses livros, medita em casa, abra sua Bíblia, dê um tempinho para a palavra de Deus e medita. Abra a Bíblia, todos os livros que eu falei, examina, porque eu não posso ler mais e falar mais, porque senão fica muito longo o vídeo, né? Mas eu creio que vai edificar a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Forte abraço. Tudo de bom.